Olá a todos. Esse vídeo tem como objetivo fazer a exposição teórica sobre hardware e software. Hardware. Como conceito, temos hardware são os componentes essenciais de um computador. Componente essencial é aquele que não pode faltar na montagem de um computador, pois sem ele a máquina não funciona. Os principais componentes de um computador são a placa-mãe, processador, que é a CPU, a memória principal, chamada também de memória RAM, e os dispositivos de entrada e os dispositivos de saída. Basicamente, temos que hardware são os componentes físicos que compõem o computador. Aqui temos a exibição desses componentes. Por exemplo, no nosso lado esquerdo, nós temos a placa-mãe. No centro, temos o processador, que é a CPU. E do lado direito, temos a memória principal, também chamada de memória RAM. Esses são componentes essenciais, principalmente na montagem de um computador. Hardware. Ainda falando de hardware, falaremos sobre os dispositivos de entrada e saída. Os dispositivos de entrada, nós temos que se configuram como hardware o teclado, temos, por exemplo, o mouse, como dispositivos de saída, que também se configuram como hardware. Temos o monitor do computador, temos temos o microfone, temos a impressora. Já como dispositivos que são tanto dispositivos de entrada como dispositivos de saída, nós temos, por exemplo, o CD, que também pode ser configurado como hardware, e o pendrive. Sobre software. O conceito é: o termo software indica a parte lógica de um computador, ou seja, os programas que compõem o computador. Podemos dividir os softwares em softwares básicos, softwares aplicativos, softwares utilitários e softwares em forma de linguagem de programação. O básico é referente ao sistema operacional do próprio computador. Os softwares aplicativos são os programas que são instaláveis no computador. Nesse caso, o sistema operacional ele é excluído, por conta que o sistema operacional ele já vem embutido na própria máquina, ou seja, ele não precisa ser instalado, porque ele já vem instalado para que a própria máquina já funcione. Os softwares utilitários são programas utilizados para suprir deficiências do sistema operacional, ou seja, programas que o sistema operacional, atividades que o sistema operacional não consegue realizar. Esses programas são instalados justamente para isso. As linguagens de programação também são configuradas como softwares, um método padronizado para expressar instruções para um computador, ou seja, são programas que são criados para uma determinada finalidade do computador. Sobre os softwares básicos, temos sistemas operacionais, como já falamos anteriormente. Temos o sistema operacional Windows, temos o sistema operacional Linux, temos o sistema operacional macOS e tantos outros sistemas operacionais que são desenvolvidos para a máquina, no caso o computador. Temos também os softwares aplicativos. Softwares aplicativos, como falado anteriormente, são softwares que podem ser instalados na máquina para uma determinada finalidade. Por exemplo, nós temos os editores de texto. Temos o Word, ou como queremos chamar, o Microsoft Word. Temos o WordPad, temos bloco de notas, o Rich. Esses são exemplos de aplicativos que podem ser instalados na máquina. Temos também temos também as planilhas eletrônicas ou planilhas de cálculo, que mais especificadamente podemos citar o exemplo do Excel, o Calc, o Lotus. São exemplos de
aplicativos que podem ser instalados no computador. Também temos os editores gráficos, o CorelDRAW, o Photoshop. São exemplos de aplicativos que podem ser instalados. Temos também os softwares utilitários. Nos softwares utilitários, é necessário a gente analisar uma coisa. Os softwares utilitários, eles são instalados para uma determinada finalidade que o sistema operacional não consegue efetuar e nem os softwares básicos. Por exemplo, nesse caso, precisa-se de softwares com uma função mais abrangente. No caso, nós temos os SGBDs, que são os sistemas gerenciadores de banco de dados. No caso, nós temos, por exemplo, MySQL, o PostgreSQL, o SQL Server, o IBM DB2, o Oracle, o MariaDB, e também temos os antivírus, que têm a funcionalidade de evitar que programas maliciosos venham danificar, por exemplo, o sistema operacional do próprio computador e venha livrar ou pelo menos tentar amenizar a questão de ameaças contra o computador. Temos também os softwares que se configuram como linguagem de programação. Por exemplo, uma linguagem de programação que permite que um programador especifique precisamente sobre quais dados um computador vai atuar, como estes dados serão armazenados ou transmitidos e quais devem ser tomados sobre várias circunstâncias. A questão da linguagem de programação ela é bem redundante, porque a linguagem de programação ela é um tipo de software que pode ser instalado dentro do computador. E esse software tem a capacidade de desenvolver programas que serão mais na frente, quando já concluído, que irão rodar também neste mesmo computador. A exemplo disso, temos as principais linguagens de programação, ou alguma delas, por exemplo, o Python, o Java, JavaScript, C++, PHP, R e tantos outros, C Sharp, são linguagens de programação que se configuram como software. Por quê? Porque tem todo um ambiente que, quando bem organizado, estruturado e tendo uma finalidade, constroem códigos para serem executados dentro de um computador. O computador. Agora iremos fazer uma abordagem mais sistemática e ao mesmo tempo mais resumida sobre hardware e software no próprio computador. O computador é a máquina em si. O computador tem como função a manipulação de informações, não importando o seu tipo. O computador é uma máquina que permite que o usuário faça cálculos matemáticos, pesquisas, trabalhos gerais, utilizando programas específicos. Ou seja, o computador ele tem a finalidade de proporcionar a facilidade para as atividades do homem no dia a dia. E essas facilidades vêm desde, como já foi citado, cálculos matemáticos, pesquisas, trabalho. O computador tem essa função de proporcionar a facilitação para o usuário. O computador trabalha com duas partes distintas, no caso. O computador só existe se essas duas partes distintas, que são hardware e software, se unirem. O hardware, mais especificamente, hardware é igual a quê? A parte física da máquina, ou seja, as peças que compõem o computador, como já foi citado anteriormente, teclado, mouse, monitor e tantos outros periféricos. O software é igual à parte lógica da máquina, que são os programas, como já citamos, sistemas operacionais, os SGBDs e tantos outros programas. Ou seja, esses programas, quando ligados, unificados, unidos com as peças, com a parte física da máquina,
Juntos, eles se transformam no que nós chamamos de o computador. E, para encerrar, deixamos a seguinte frase de Marx Zuckerberg: é melhor você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender com isso, do que não fazer nada. Que os conhecimentos da área de computador, da área da computação, a respeito de hardware e a respeito de software, venham ficar bem claro diante de nós. Ok? Um abraço.